Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 11ª questão da Prefeitura de Alvorada do ano de 2021 da Banca Legale. É uma questão que fala sobre dentina primária, secundária e terciária. Vem comigo! Pessoal, o que diz essa questão? Como denomina-se a dentina produzida durante o desenvolvimento do dente, até que os dentes irrompam na cavidade oral, que constitui a principal parte da dentina do dente? E tínhamos aqui de alternativas: A, dentina primária; B, dentina secundária; C, dentina terciária; D, dentina reparativa e E, dentina reativa. Meus queridos, não esqueça do like, é muito importante para mim. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de novas resoluções de questões e vamos resolver essa questão. Vamos aproveitar essa questão para fazer uma revisão sobre os tipos de dentina que caem com muita frequência nas provas de concurso público. Para falar dos tipos de dentina, nós precisamos entender o processo de formação da dentina. Vem comigo! Observem aqui essa imagem, que nós temos o esmalte, a dentina e a polpa. Nós vamos fazer um recorte desse pedacinho aqui, daquela região da junção entre a polpa e a dentina. Vamos fazer esse aumento. Então aqui nós temos a polpa, a camada de odontoblastos, a pré-dentina e a dentina. A pré-dentina é um material inicialmente depositado pelos odontoblastos, é o primeiro material depositado pelos odontoblastos. Os odontoblastos, eles não fabricam diretamente a dentina, eles fabricam a pré-dentina, que vai ser maturada e transformada em dentina. E a pré-dentina, então, é um produto mesenquimal, composto por fibras colágenas não mineralizadas. Não podemos esquecer que os odontoblastos não são aprisionados pelos produtos que eles formam. Então, quando o odontoblasto está ali fabricando a pré-dentina, eles não são aprisionados ali dentro daquela matriz. Diferente do que acontece com as células da cartilagem, do osso e do cemento. Outra particularidade da dentina é que a posição da dentina ocorre durante toda a vida do dente, diferente do esmalte. O que acontece com o esmalte? Quando ocorre a erupção do dente, ocorre a perda dos ameloblastos e a interrupção da produção do esmalte. Com a dentina, não. A dentina é produzida durante toda a vida do dente. Então, para que a pré-dentina se transforme em dentina, nós precisamos de um processo de maturação. E a literatura fala para a gente que essa maturação ocorre em duas fases. Nós temos a fase 1 e a fase 2. A literatura também chama de maturação primária e maturação secundária. Eu não coloquei aqui dessa forma para não confundir com a dentina primária, dentina secundária e dentina terciária. Então, são coisas totalmente diferentes. Nós vamos falar agora de maturação primária e secundária, da fase 1 e fase 2 da maturação, que vai transformar a pré-dentina em dentina. Daqui a pouco nós vamos falar da dentina primária e secundária, são coisas separadas. Agora me acompanhem nesse esquema. Imaginem que aqui temos fibras colágenas, lá da pré-dentina. Então, o que vai acontecer? Os cristais de hidroxiapatita vão formar glóbulos, chamados calcosferitos, que vão se depositando sobre essas fibras colágenas. Durante esse processo primário da maturação, durante a fase 1 da maturação, ocorre a expansão desses calcosferitos e fusão desses calcosferitos. Numa fase 2, a gente não tem mais o processo de expansão e fusão, mas a gente tem uma mineralização mais avançada. A gente tem uma complementação do processo de maturação dessa pré-dentina e transformação, consequentemente, em dentina. Agora, com base nesse processo de maturação, a gente pode ter a dentina globular e a dentina interglobular. Na dentina globular, nós temos a ocorrência da fase 1 e da fase 2 da maturação, com completa fusão desses calcosferitos. Na dentina interglobular, nós temos a ocorrência da fase 1 da maturação, uma fusão incompleta desses calcosferitos, por isso que é uma dentina menos mineralizada. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando a frente de mineralização globular entre a camada de pré-dentina e dentina.
Uma outra imagem que mostra a diferença da dentina globular e da dentina interglobular. A dentina globular é mais mineralizada porque ela passou pelas duas fases de maturação e tem uma completa fusão dos calcosferitos, que são aqueles glóbulos de hidroxiapatita. Já a dentina interglobular ocorreu praticamente a primeira fase da maturação. A fusão foi incompleta, então ela é menos mineralizada. Agora nós vamos falar especificamente da classificação da dentina. Ela pode ser classificada de acordo com 3 critérios. O primeiro é em relação aos túbulos dentinários, o segundo é em relação à junção mamelo-dentinária e à polpa, e o terceiro está relacionado ao momento de formação dessa dentina. Quando a gente fala da classificação em relação aos túbulos dentinários, nós temos a dentina peritubular e a dentina intertubular. Quando a gente fala da classificação da dentina em relação à junção mamelo-dentinária e à polpa, nós temos a dentina do manto e a dentina circumpulpar. E quando a gente fala da classificação da dentina em relação ao momento de formação, a gente tem a dentina primária, a secundária e a terciária. Vamos falar rapidamente de cada uma delas, oferecendo para vocês palavras-chave que vocês precisam memorizar para não errar mais questões sobre esse assunto. Então, a primeira classificação é em relação aos túbulos dentinários. Essa imagem mostra aqui para a gente onde estão localizados os túbulos dentinários lá na dentina. E aí a gente vai ter a dentina peritubular, que é a dentina que forma a parede desse túbulo dentinário. Ela é muito mineralizada. A dentina intertubular, ela está localizada entre os túbulos dentinários. O próprio nome diz intertubular, está entre os túbulos. Ela é menos mineralizada que a peritubular. Então, nessa imagem aqui, nós observamos os túbulos dentinários. A gente tem uma imagem maior aqui de um túbulo dentinário. Essa dentina aqui em volta é a peritubular, mais mineralizada. E a dentina que está entre os túbulos dentinários é a dentina intertubular, que é menos mineralizada. A segunda classificação da dentina é em relação à junção mamelo-dentinária e à polpa, que são as dentinas do manto e circumpulpar. A dentina do manto é a primeira dentina que se forma e que amadurece. As fibras colágenas mineralizadas da dentina do manto, via de regra, elas são perpendiculares à junção mamelo-dentinária. Gravem isso, porque é decoreba pura. A dentina do manto, via de regra, é perpendicular à junção mamelo-dentinária. Além disso, ela tem uma maior quantidade de dentina peritubular, portanto, é mais mineralizada. A dentina circumpulpar compõe o maior volume da dentina, ou seja, a maior parte da dentina do dente é circumpulpar. Ela se forma e amadurece depois da dentina do manto. As fibras colágenas mineralizadas, via de regra, são mais paralelas à junção mamelo-dentinária. Então, dentina do manto é perpendicular à junção mamelo-dentinária e a circumpulpar é paralela à junção mamelo-dentinária. Então, aqui temos uma imagem que vai falar para a gente da dentina do manto e da dentina circumpulpar. Lembrando que a dentina do manto ela seria mais perpendicular à junção mamelo-dentinária e a circumpulpar mais paralela à junção mamelo-dentinária. A terceira classificação da dentina é em relação ao seu momento de formação. E aqui a gente tem a dentina primária, secundária e terciária, que a gente tanto ouve falar. A dentina primária, ela é depositada antes de completar a formação do forame apical. E a gente tem literatura que fala que a dentina primária ela é depositada até o momento de erupção na cavidade oral. Então, ou até terminar a formação do forame ou quando erupciona na cavidade oral. Além disso, ela tem um padrão regular de túbulos dentinários. Já a dentina secundária, ela vai ser formada depois de concluída a formação do forame apical ou, dependendo da literatura, depois desse dente ter erupcionado na cavidade oral. E essa dentina secundária, ela vai ser produzida durante toda a vida do indivíduo. Ela é formada mais lentamente que a dentina primária e ela é menos mineralizada que a dentina primária. Aqui nessa imagem, nós temos a dentina primária, a secundária e a terciária. Linda essa imagem, né? E observem que aqui nós temos uma alteração no trajeto dos túbulos dentinários quando a gente compara a dentina primária com a dentina secundária. A gente tem uma mudança de angulação no trajeto dos túbulos dentinários da dentina primária para a dentina secundária. E agora vamos para a dentina terciária. Ela pode ser reparadora ou reacional ou esclerosada.
A dentina reparadora, ela é formada rapidamente em resposta a lesões que expõem a dentina. Pode ser lesões de cárie, atrição, preparos cavitários, recessões gengivais. Esses túbulos dentinários têm um curso mais irregular. Então, a gente tem que lembrar que, no caso da dentina reparadora, é um processo mais rápido, frente a uma situação mais aguda. Já a dentina esclerosada ocorre associada à lesão crônica de cárie ou ao envelhecimento do dente. É um processo mais lento. Por isso que os processos odontoblásticos, eles morrem durante esse processo e vão deixar os túbulos dentinários vazios. Então, a dentina terciária esclerosada é caracterizada por túbulos dentinários vazios. Além disso, ela está relacionada ao prolongamento da vitalidade pulpar, porque à medida que ela vai sendo formada ali num processo lento, ela vai diminuindo a permeabilidade dessa dentina, protegendo o tecido pulpar que está logo ali embaixo. E aqui eu trouxe uma tabelinha para resumir isso que eu falei para vocês em relação à classificação da dentina. Então, aqui a gente tem a primeira classificação, que é em relação aos túbulos dentinários. A dentina peritubular, ela está localizada na parede dos túbulos e é altamente mineralizada. A dentina intertubular, que está localizada entre os túbulos dentinários, ela também é altamente mineralizada, mas ela é menos mineralizada que a peritubular. Agora vamos para a segunda classificação, que é em relação à junção amelodentinária e a polpa. A gente tem a dentina do manto e a circunpulpar. A do manto é a camada mais externa da dentina, é a primeira dentina a ser formada. A dentina circumpulpar é a camada ao redor da polpa, é a que ocupa a maior parte do dente. Ela é formada após a dentina do manto. E por último, a última classificação em relação ao momento de formação dessa dentina, que é a primária, secundária e terciária. A primária, ela é formada antes que se complete o forame ou antes da erupção desse dente na cavidade oral. E ela é formada mais rapidamente, então ela é mais mineralizada que a secundária. A dentina secundária é formada depois que se complete o forame apical ou depois que esse dente seja erupcionado na cavidade oral. Ela é formada mais lentamente, é menos mineralizada que a dentina primária. E a dentina terciária, ela é formada em resposta a uma lesão. E ela tem um padrão irregular de túbulos dentinários. Guardem esse esqueminha. Então, quando a gente volta para a nossa questão, ele pede o nome da dentina que é produzida durante o período de desenvolvimento do dente até que ele rompa na cavidade oral. Agora ficou fácil, é a dentina primária. A alternativa A é a resposta correta da nossa questão. Espero que vocês tenham acertado, que vocês tenham aproveitado a revisão desse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão e te vejo no próximo vídeo. Tchau!